Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Eu estou batendo um papo com a ex-senadora e ex-ministra Marina Silva, ela que é, digamos assim, a presidente de honra da Rede Sustentabilidade, o partido que mesmo Marina conceituou de partido clandestino dentro da democracia. Um partido que não pôde ser devidamente registrado por questões que ela acabou também de explicar aqui no Gazeta Entrevista, com situações em cartórios de São Paulo, do Distrito Federal e etc. Mas vamos às perguntas, viu, senadora, dos nossos internautas. Eu deixei no bloco anterior a pergunta do Ednei Muniz, do advogado Ednei Muniz, sobre a polêmica de seu pedido de demissão. Para você de casa entender, Marina Silva pediu a sua demissão, né, do cargo de professora no estado do Acre. Ela já estava licenciada há muitos anos, desde que foi eleita deputada estadual, se eu não me engano, há mais de 3 décadas, enfim. E Marina, como não tinha ônus para o Estado, pediu a sua demissão sumária. Aí surgiram várias falas aí nas redes sociais, gente dizendo, olha, a Marina, há mais de 3 décadas sem pegar numa barra de giz ou preencher uma pagela, pediu demissão do cargo de professora. O Ednei disse aqui que, não havendo outra licença em vigor, Marina deveria ter reassumido o cargo de professora em 2 de fevereiro de 2013. Mas Marina vai reassumir o cargo de professora tendo que tocar a rede, o seu projeto político, enfim. Senadora, por que a senhora imaginava que isso ia gerar tanta polêmica? Olha, eu acho que quando você é uma figura pública, as pessoas sempre vão tentar criar alguma polêmica. Eu, graças a Deus, não opero dessa forma. Mas houve um problema que foi o seguinte. Eu estou afastada da secretaria desde que fui eleita deputada em 91, deputada estadual. Porque a Constituição... 91? A Constituição acreana não permite que a gente pudesse acumular as 2 funções, de deputada e de professora. Então, eu tinha um afastamento legal. Quando eu fui eleita senadora, também tinha o afastamento legal para exercitar a função de senadora por 16 anos. Eu nunca recebi dinheiro estando afastada. É um direito que eu tinha de ficar como funcionária potencial para um dia reassumir as minhas funções. Quando terminou o mandato de senadora, eu pedi uma licença por interesse pessoal, que é assegurado por lei, por 2 anos. E sabia que ia chegar um determinado momento que ou eu teria que voltar para assumir as minhas funções em sala de aula até chegar o momento da minha aposentadoria, ou eu teria que pedir a demissão. Mas eu, de fato, tenho uma agenda que é muito sobrecarregada. E quando eu me lembrei de que já estava dentro dos 2 anos... Aí eu pensei, bem, eu tenho que verificar como está a minha situação. Melhor pedir demissão. E já tinha extrapolado, porque era para ser em fevereiro. Aí, imediatamente, quando eu vi que já tinha perdido a data, eu entrei com o pedido de exoneração da Secretaria de Educação. A própria Secretaria, por lei, eles têm a obrigação de notificar o servidor, dizendo, olha, você já cumpriu aqui o seu prazo legal da licença por interesse pessoal e ou você reassume as funções ou você terá que pedir demissão. Por as questões burocráticas, provavelmente da secretaria, não imagino que tenha sido nada de má fé, eles não fizeram essa notificação. Mas eu sou uma pessoa que eu sou quase paranoica com essas coisas. Então, eu fico sempre lembrando de coisas que eu tenho que fazer. Como vereadora, a senhora abriu mão de verba de gabinete e eu não e tudo mais. recebia nenhum tipo de remuneração. Eu não prestei, digamos assim, um ônus financeiro. É claro que eu gostaria de ter lembrado na data, mas infelizmente, em função das muitas atribuições que eu tenho, eu não tive essa lembrança e também não recebi a notificação. Agora, se tem algum erro, se tem alguma coisa grave, as pessoas podem notificar, tomar as providências que são cabíveis. Eu não quero nenhum tipo de privilégio, até porque quem entrou com o pedido de exoneração fui eu. Eu entrei na data em que eu lembrei dessa questão, que já estava no período dos 2 anos, certo? E não recebi a notificação. Eu poderia ter recebido da secretaria, porque assim
que procede legalmente o empregador notificando o empregado. Mas, infelizmente, aconteceu, não é, esse esquecimento da minha parte em relação ao mês, porque eu sabia que eu teria que, no ano de 2003, entrar com o pedido de exoneração. Vou ter que correr um pouquinho com essa entrevista, porque nós estamos no último bloco, tem várias perguntas dos internautas. Vamos lá, senadora, vamos para alguns tópicos. O Joel Costa Lima Rodrigues diz o seguinte: olá, senadora Marina, gostaria de saber da senhora o que a senhora defende para retirar o Brasil da situação de crescimento mínimo que vive hoje, taxa de crescimento do país, e que Deus continue lhe abençoando. Ele fala de crescimento talvez econômico e crescimento na área do próprio PIB. O que a senhora pensa? Existe alguma regra mágica, senadora? Mágica não existe. Agora, existem algumas coisas que poderiam ter sido feitas e que, infelizmente, não foram feitas. Não é? Em 2008, quando o país entrou em crise e o governo começou a operar uma série de incentivos, mecanismos para ativar a economia brasileira... Redução do IPI, da linha branca, de automóveis... uma série de instrumentos... Incentivos à indústria... Isso, uma série de instrumentos de política microeconômica, mas também utilizando os recursos dos bancos públicos, como é o caso do BNDES, para fazer algum tipo de alavancagem. Aquelas medidas estavam ali numa emergência. O problema é que, depois das eleições, continuaram fazendo o mesmo mecanismo e não fizeram o dever de casa. E, portanto, o Brasil hoje vive uma situação de muitas dificuldades. E qual era o dever de casa, senadora? O dever de casa, por exemplo, era o país se ausentar, né, da sua sanha expansionista. Eu não sei se era necessário mesmo dar não sei quantos bilhões para o Friboi, não sei se era necessário dar 9 bilhões para o Eike Batista, não sei se era necessário escolher um grupo de ungidos para se tornarem gigantes às custas do dinheiro do BNDES. E muito mais, continuar incentivando, não é, o crescimento econômico apenas pelo viés do consumo, não é? E, sobretudo, o consumo voltado para os incentivos dados à indústria automobilística, sem nenhum tipo de contrapartida socioambiental, como faz o governo brasileiro. O estímulo ao endividamento das famílias, que hoje estão endividadas, não é? Sem fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? Por exemplo, esse país tem carência de infraestrutura. No caso, a agricultura brasileira, que é tão importante, não é, perde 30% da sua produção por falta de meios para armazenagem e para o transporte. Adequados, os portos são lentos. Nós não fizemos o dever de casa no que concerne ao apoio necessário à indústria brasileira. Hoje a indústria brasileira está vivendo uma situação de penúria. Mas os industriais falam muito da carga tributária que é elevada, a carga trabalhista que é massacrante. A senhora faria reformas nessas áreas? Com certeza, e todos disseram em 2010 que iriam fazer reformas. Queriam fazer as reformas necessárias e estratégicas para o país. Eu participei de um debate com a Dilma, com o Serra, lá em Brasília, onde todos nós falamos das reformas. E eu disse naquele debate que se as reformas fossem fáceis, com certeza já teriam sido feitas. E que eu estava propondo, se fosse possível, uma espécie de constituinte exclusiva para que se fizesse as grandes reformas. Porque eu já estava cansada, e o cidadão brasileiro, de ver as pessoas se comprometendo com as reformas. E depois que ganham as eleições, a única coisa que reformam é o compromisso que assumiram com as reformas. De sorte que essas reformas estratégicas, a questão do Pacto Federativo e os investimentos em saúde, em educação, em segurança, fazem parte de uma agenda de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Agora, para o desenvolvimento econômico, a educação é fundamental. A ciência, a tecnologia, a inovação, aumentar a produção por ganho de produtividade. A senhora concorda com a tese de que os royalties do petróleo sejam voltados em sua maioria para a educação? Nós estamos todos defendendo que se tenha o Fundo Soberano para a Educação. Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil é que esse debate, ele não vem sendo feito, no meu entendimento, da forma como deveria ser feito. Uma parte desses recursos tem que ser investido em tecnologia e inovação para que a gente possa sair da dependência do petróleo. O Brasil é um país que está produzindo 1 megawatt-hora de energia de
petróleo e de gás e carvão a R$200, quando a energia eólica já pode ser de R$100 o custo do megawatt-hora. A energia solar, igualmente, a energia de biomassa é igualmente barata. Nós vivemos um verdadeiro retrocesso, um atraso, por falta de visão estratégica. Como pode, no país que tem a maior área de insolação do planeta, você não ter uma palavra no plano decenal de energia, o plano para os próximos 10 anos sobre energia solar? Como pode, desde 2002, que se aprovou a participação de um representante da sociedade civil no Conselho de Política Energética, e até hoje não foi indicada essa pessoa da sociedade, de sorte que a gente vive um atraso muito grande em vários aspectos, e isso faz com que hoje a gente tenha um crescimento pífio, e sem falar que a gente tem uma atitude de um Estado que vai se agigantando, não pelas necessidades estratégicas da saúde, da educação, da segurança, que ninguém questiona, mas porque a cada hora é criado um ministério, metaforicamente falando, para poder manter a base de sustentação do governo, que é a história dos 39 ministérios, e só não temos os 40 por constrangimento.